Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma aula de vídeo, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre um personagem na Bíblia que encontra-se em Lucas capítulo 19. Nós vamos falar de Zaqueu, o publicano. Eu vou ler o versículo do capítulo 19 para vocês. Quem tiver Bíblia pode estar me acompanhando também. Diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó e passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era um homem muito rico. Antes da gente entrar na nossa história, eu gostaria de estar orando com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempinho aqui, aonde nós vamos aprender de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida, que o Senhor seja sempre, Pai, o centro dela, Senhor, e da nossa existência. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Zaqueu, ele morava na cidade de Jericó. E Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos, né? Ele era, assim, o maior de todos. E ele tinha uma confiança muito grande pelos imperadores lá de Roma, porque ele era um homem de confiança. Ele chefiava toda a equipe de coletores de impostos. Mas Zaqueu, ele tinha um problema muito sério. Aliás, ele tinha dois problemas. O pior de todos era o coraçãozinho dele, que era um coraçãozinho muito sujo mesmo. Ele fazia muitas coisas erradas. Mas também, Zaqueu, ele tinha um desejo no seu coração de conhecer o Senhor Jesus. As pessoas ali, né, de Jericó, não gostavam muito dele, porque as pessoas sabiam que ele cobrava a mais os impostos. Então, os comerciantes, as pessoas que pagavam imposto a ele, não gostavam dele, porque ele era desonesto, ele roubava as pessoas. E todo mundo sabia disso. Mas ele não era uma pessoa supervisionada, né? Ninguém cuidava do trabalho dele lá em Roma, porque em Roma queria que chegasse a quantia que eles pediam. Chegando aquela quantia, eles não estavam nem aí para nada. Então, né, Zaqueu se sentia e pegava dinheiro a mais das pessoas. Tanto é que a casa lá de Jericó mais bonita era do Zaqueu. Então, ele era um homem rico, né? Ele tinha uma posição ali de liderança e de confiança entre aquele povo. Mas ele tinha também, né, a vontade de saber quem que era esse Senhor, esse Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó, ele logo correu e se aprontou e foi para o local onde Jesus deveria passar. E chegando lá, ele viu, né, uma aglomeração de pessoas. E como ele era de estatura baixa, ele não conseguia passar pelo meio das pessoas, mesmo porque muitas nem deixavam, porque ele era conhecido e ninguém gostava dele. Então eles não faziam questão nenhuma de dar passagem para Zaqueu. Só que Zaqueu, ele teve uma ideia. Nessa história, nós vamos ter vários ensinamentos. Um deles é sobre regeneração. Um deles é sobre conversão genuína. Zaqueu foi um homem que reconheceu o seu erro e se arrependeu e se regenerou. Mas vamos lá para a história. Quando ele foi lá, que ele viu que ele não conseguia entrar no meio daquele povo, ele ficou pensando, mas e aí, né? Como é que eu vou fazer? Vocês imaginam vocês, por exemplo, irem a um campo de futebol, a um desfile, a um show, a um lugar que tem muitas pessoas e vocês não conseguirem enxergar o que tem ali à frente? Aí, né, o papai, a mamãe, né, coloca assim, a gente vê muitos filhos assim, no ombro, para eles ficarem mais altos e poder ver, né, o que está acontecendo lá na frente. Mas
Zaqueu, né, falou, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Ele olhou para um lado e viu uma grande árvore. Era uma figueira brava, então ela era bem alta. Aí ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou correndo ali para aquela árvore, vou subir lá e ficar esperando o Senhor Jesus passar. Ele não se importou nem um pouco com aquela posição de nobreza dele naquele momento. A ansiedade dele, o desejo dele era ver o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus foi chegando, as pessoas foram abrindo caminhos e o Senhor Jesus foi passando, né, com os seus apóstolos. Outra coisa que nós podemos destacar dessa lição de hoje é que Jesus, ele se misturava com todas as pessoas, inclusive com aquelas pessoas que era desprezada pela sociedade religiosa da época. Mas quando Jesus começou a passar, é claro que tudo já estava debaixo de um plano de Deus, né? Jesus já sabia até o nome dele. Quando Jesus começou a caminhar no meio do povo, Jesus olhou para aquela árvore e viu aquele homenzinho lá, né? Pequenininho, que ele era de estatura baixa, pendurado entre os galhos da árvore. E Jesus olhou assim e falou assim, Zaqueu, desce depressa daí que eu tenho que te falar. Meninos, meninas, amigos, meus senhores, minhas senhoras, ele desceu correndo e foi ao encontro de Jesus. E Jesus lhe disse, Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa. E Zaqueu ficou assim, impressionado com a atitude do Senhor Jesus. Mas quando o povo viu Jesus falando com Zaqueu, o povo não gostou nem um pouquinho. O povo falou, mas o que ele está falando com aquele baixinho ali, né? Que é um pecador, é um ladrão, roubava o povo, né? Aproveitava ali da situação, aproveitava da posição dele para se enriquecer ilicitamente, né? Indevidamente. Mas Jesus falou, olha, eu vou conversar com o povo e você me espera, porque eu vou dormir na sua casa. Eu vou ficar na sua casa esta noite. Com certeza já tinha coisas maravilhosas para acontecer lá naquele lugar. Jesus falou com o povo, se despediu do povo e foi até a casa de Zaqueu. Chegando na casa de Zaqueu e o povo atrás só reclamando, só reclamando. Gina, onde se viu? Como é que pode, né? Jesus para a casa de um pecador e nós aqui, né? Esperando, querendo, todo mundo queria que Jesus fosse, né? Para a casa deles. Mas Jesus naquela noite escolheu Zaqueu. Naquele dia ele escolheu Zaqueu. E indo para a casa de Zaqueu, o povo todo foi atrás, para ter certeza mesmo que Jesus estaria indo lá para a casa de Zaqueu. Mas aí eles foram, ele entrou na casa de Zaqueu e Jesus pôde conversar com Zaqueu durante um bom tempo. E Jesus falou para ele sobre o céu, falou para ele como que as pessoas deveriam ser para serem boas, para terem direito a conhecer o paraíso, né? Para serem chamadas filhos de Deus. E Zaqueu imediatamente se arrependeu. Zaqueu, ele tomou uma atitude assim de imediata. Ele viu que tudo aquilo que ele fazia era uma coisa muito errada, mas muito errada mesmo. E depois que ele conversou, que ele pediu perdão para Jesus, pediu perdão por todas aquelas coisas erradas que ele fez, ele tomou uma outra atitude. Ele disse assim, Senhor, hoje eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E aquelas pessoas que eu peguei dinheiro a mais indevidamente, que eu lesei, que eu prejudiquei, eu vou devolver quatro vezes mais tudo aquilo que eu pequei.
essa história, ela mostra, né, o quanto Jesus era humilde, né? Ele não só ficava no meio, né, das pessoas, ele procurava pessoas especiais naquele meio lá, eles se misturavam com todos, ele não fazia acepção de pessoas, não tinha diferença para Jesus as pessoas, né? Ele queria que todos conhecessem o plano de Deus e que todos formassem a expectativa do paraíso, né? De conhecer o céu. Bom, nesse dia, lá na casa de Zaqueu, houve a conversão de uma pessoa genuína, uma regeneração de caráter. E comigo, com você, com qualquer pessoa, é a mesma coisa. Não importa o nosso passado, não importa o que nós fizemos, desde que a gente reconheça, desde que a gente abra o nosso coração e nós pedimos perdão para Deus, olhe, as coisas passadas já se foram e eis que tudo se fez novo e um novo homem ali nasceu. Nós devemos ser como um rio que flui, as águas fluem sempre para frente. Esquecer o que passou. Eu tenho um outro versículo para passar para vocês. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios 5. Então, essa é a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula, ela está no capítulo 19 do livro de Lucas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós podemos ser como esse rio. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima.